Queridos, o que eu queria fazer com você nessa noite, Deus tem colocado no meu coração já há algumas semanas. E já há algum tempo tem se tornado uma prática viva para mim. E faz tempo que eu não falo isso para a igreja com essas palavras. Mas o que eu vou fazer nessa noite é convidar você, se você desejar, a se unir a mim nessa mesma prática, que está se tornando uma disciplina diária. O legal dessa disciplina é que não exige tanto assim da gente, ela é bem fácil, tanto de compreender quanto de praticar. Mas os resultados, eu creio, na minha vida tem sido, e eu penso que vai ser na sua também, vão ser resultados revolucionários, poderosíssimos na sua vida. Eu digo isso não porque eu acho, não porque é apenas uma ideia que eu tive, porque não foi, mas é porque a palavra de Deus assim estabelece. Talvez tenha sido uma das mensagens mais pregadas aqui nessa igreja. Quantas vezes eu usei o texto de Marcos capítulo 11, quando Jesus diz, olha, se você crê, apenas crê, você pode dizer a uma montanha, ergue-te e lança-te no mar, e ela vai ter que obedecer. E não é a única vez que Jesus trata disso. No dia anterior disso, Jesus fala com uma figueira e a figueira obedece. E depois você vai ver que no ministério de Jesus isso vai acontecendo. O que ele declara tem muito poder. A gente sabe que tudo que Deus fez até hoje, ele fez com palavras. É a palavra que sai da sua boca, que sai com poder para executar alguma coisa. É quando Deus fala que as coisas acontecem. E assim ele estabeleceu que fosse comigo e com você também. A maneira como nós reinamos em vida não é fazendo alguma coisa, mas é declarando alguma coisa. Sim, existe uma parte que você tem que fazer. Sim, existe uma outra parte que você tem que simplesmente esperar, ou receber, ou se nutrir. A gente falou disso nas últimas semanas, quando a gente falou do ritmo de Deus, do ritmo do avivamento. Mas eu queria convidar você hoje a entender que na sua vida com Deus, essa disciplina pode ser transformadora, pode mudar toda a sua vida. O que eu falei e quero repetir é que eu tenho buscado na minha vida acrescentar pelo menos uma nova disciplina a cada ano que passa. Eu não faço isso talvez com aquela intencionalidade, eu faço às vezes sem perceber. Quando o novo ano começa, eu acho que não sou só eu, meu coração se enche de uma expectativa nova e talvez novas coisas podem acontecer. Então eu faço uma análise no final do ano ou no início do ano e eu penso assim, o que eu fiz durante o ano passado que gastou o meu tempo, que gastou recursos, que gastou um pouco da minha vida, mas não trouxe resultados. Eu não quero mais continuar fazendo isso, não está trazendo resultado. E o que eu fiz e que deu certo? O que eu fiz enquanto pai, enquanto marido, enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto pastor, que funcionou? E o que eu poderia agregar de novo esse ano, que não vai ser apenas mais uma coisa na minha agenda, mas que vai produzir fruto, melhor ainda, que vai me colocar realmente alinhado com aquilo que Deus quer para mim. E eu tenho descoberto que essa disciplina é uma das mais poderosas e mais importantes que eu já comecei a desenvolver na minha vida, e tem sido muito especial. Então, meu convite hoje a você, se você quiser, você topa começar junto comigo. Hoje de manhã eu fiz esse convite, a igreja em peso aceitou, e eu oro para que você também tome essa decisão. Que disciplina é essa, pastor André? É a disciplina de abrir a nossa boca a cada dia e estabelecer palavras que vão ser base para os nossos pensamentos. Eu vou explicar isso com calma para você, mas eu estou chamando isso palavras de alicerce. Deixa eu colocar aqui. Palavras de alicerce são essas palavras que estabelecem uma base para a nossa vida. Talvez você pense, uma palavra que é base para a nossa vida é a palavra de Deus. E eu creio nisso, você crê também? Você crê que Deus está firmando os seus passos na palavra dEle? Amém? Amém. Só que a palavra dEle, ela já está aí nesse planeta há milhares e milhares de anos. E ela não acontece automaticamente na nossa vida apenas porque foi declarada. Certas coisas sim. Eu gosto de pensar que quando amanhã, por volta das 5, quase 6 horas da manhã, o sol vai começar a aparecer lá no horizonte para a gente, aqui no Rio de Janeiro, porque está obedecendo uma ordem que Deus deu há milhares de anos atrás. Quando Deus estabeleceu o universo, Ele declarou isso e ninguém pode mexer nisso.
Mas quando se trata da minha vida e da sua vida, a vontade de Deus ela não é automática, porque Deus, Ele escolheu você para ser alguém que escolhe, que pode escolher. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga absolutamente ninguém a amá-lo. Para que a vontade dele aconteça na minha vida, eu preciso me dobrar à vontade dele, eu preciso me prostrar e dizer, Senhor, faz a tua vontade. Porque não adianta eu orar junto com você dizendo, Senhor, faz a tua vontade, mas eu vou lá e faço a minha. Quem está entendendo? Diga-me. Deus deu a você esse direito. Se você não quiser ele, você está perdendo muito, mas ele não vai te obrigar. Eu sei que o que eu vou falar parece muito forte, mas é a pura verdade, é bíblico. Se você quiser ir para o inferno, ele deixa. Porque não tem nada a ver, não é a vontade dele, não é o que ele quer, mas ainda assim ele não vai forçar ninguém a amá-lo. Quem está entendendo? Diga amém. Porque se eu tentar forçar você a me amar, o seu amor não é de verdade. É ou não é? Não é um amor verdadeiro. Ninguém pode ser forçado nesse sentido, então Deus, Ele nos deixa escolher. E quando você escolhe amá-lo, esse amor é verdadeiro. Porque você escolheu, ninguém te obrigou. Então, nós precisamos nos render. As palavras que eu queria hoje comunicar a você, que a gente vai chamar de palavras de alicerce, são palavras que nós recebemos de Deus, que são palavras que são a sua verdade, mas que nós colocamos no nosso coração e estabelecemos ela com a nossa boca. Quantos são salvos aqui em Cristo? Diga amém. Você sabe o que a Bíblia fala sobre a sua salvação? Em Romanos capítulo 10, diz que você precisou crer com o seu coração e declarar com a sua boca. Quando isso aconteceu, você foi salvo. O maior milagre que já aconteceu na sua vida aconteceu porque você creu no seu coração e declarou com a sua boca. Eu imagino que Deus vai continuar usando essa mesma ideia de colocar algumas verdades no nosso coração e nos convidar a abrir a boca e declarar. E se você está aqui pensando, pastor, eu não sei se eu acredito nesse negócio não, de tem que falar as coisas. Se você ler a sua Bíblia, você vai descobrir que isso é muito tratado. Eu gosto muito de Provérbios capítulo 18, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus estabelece que o homem, ele vai falar daquilo que está cheio o seu coração, e aquilo que ele fala também é capaz de encher o seu coração, o seu espírito. O que a gente fala é muito importante. Mas antes de tratar do que você fala, eu preciso dar um passo para trás e te dizer que tem algo que acontece antes disso, que é a maneira como você pensa. Quantos aqui avaliam o ano que passou, o ano de 2016? E eu perguntei se foi um bom ano, muita gente disse que foi, mas quantos aqui junto comigo dizem que foi um ano difícil, o ano de 2016? Quantos aqui levantam a mão junto comigo? Não é porque é difícil que não é bom, né? Pode ser um ano difícil, mas ainda assim no final, você experimenta vitórias, você experimenta... Não foi um ano fácil para mim também, em vários aspectos. Foi um ano estranho, foi um ano confuso, foi um ano com algumas coisas que eu não compreendi completamente, talvez você também não. Mas o que aconteceu para você poder avaliar esse ano dessa maneira? Foram os desafios da sua vida. Foram as crises que você teve que enfrentar. Você tem problemas, como eu também, todo mundo tem. A gente enfrenta problemas na vida. Dentro de casa, ou no trabalho, ou na vizinhança, ou na igreja, ou onde quer que seja. A gente enfrenta. Talvez os maiores problemas nem sejam assim destacados geograficamente, mas eles acontecem dentro da gente. As maiores crises que muitas vezes nos derrotam acontecem no nosso interior. E eu queria dizer para você que assim também foi comigo e é comigo. Como eu disse para você, todo fim de ano eu faço uma avaliação. Mas eu queria declarar para você que eu creio que esse ano, 2017, eu não falo da boca para fora, eu falo com todo o meu espírito, com todo o meu coração, vai ser o melhor ano da minha vida. Eu digo isso para você porque está firmado dentro de mim. E como é que você sabe disso, André? Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Quem é que garante isso para você? Hoje eu queria dizer para você como você também pode dizer essa frase. Como você também pode declarar isso. E declarar com ousadia, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Por quê? Será que vai ser um ano mais fácil? Será que você... vai só botar no piloto automático e vai viver a sua vida e vai dar tudo certo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou esperando que 2017 seja tão desafiador quanto os outros anos, ou até
pior nesse sentido. Pode ser que me dê mais trabalho do que me deu até hoje. Pode ser que seja com mais obstáculos do que eu já experimentei. Eu preciso ser realista junto com você em relação às nossas expectativas. André, então como é que um ano assim mais difícil, mais complicado, com mais obstáculos pode ser melhor? Eu queria que você soubesse que o meu convite a você hoje, com base nessa experiência que eu tenho tido, não é necessariamente mudar o que eu estou fazendo, mas é mudar como eu estou pensando. Isso a gente tem que distinguir, há uma diferença muito grande. O ano pode ser completamente diferente, não porque eu vou mudar as coisas, ou a maneira como eu faço as coisas, eu vou continuar sendo quem eu tenho que ser. Eu preciso ser um bom marido para minha esposa, eu preciso ser um bom pai para meus filhos, eu preciso ser um pastor, né, que traz alguma coisa para você, que pode honrar e servir você de alguma maneira. Eu acho que isso eu não tenho deixado de fazer, e eu vou continuar fazendo, só que a maneira como eu penso pode ser completamente nova. E a maneira como você pensa também pode ser completamente nova, e não é esse que é o convite? Renovação da nossa mente. Então entenda o que eu estou dizendo, nada está mudando necessariamente em relação ao que eu faço, mas eu estou tomando uma decisão de mudar completamente como eu penso. E eu creio que alguém aqui pode imediatamente identificar, se você entende que os seus pensamentos são importantes, que eles fazem diferença, prepara o seu espírito, porque Deus quer falar com você hoje. Se você está pensando, isso é só mais uma daquelas mensagens de ano novo, eu não sei o quanto que eu posso lhe ajudar, mas eu queria te dizer que sim, os seus pensamentos são muito importantes, são absurdamente relevantes, são mais importantes do que você consiga imaginar. Os seus pensamentos, esses que você teve durante essa semana, pensa aí, nas últimas muitas horas dessa semana, de segunda-feira até agora, o que mais ocupou espaço na sua mente, isso revela para onde que a sua vida está indo. Isso revela para onde que você está caminhando. Aquilo que você mais pensa. Eu queria que você tomasse nota dessa frase. A sua vida está seguindo na direção dos seus pensamentos mais frequentes. A sua vida, ela nunca está estagnada. Às vezes parece que está, mas a nossa vida está sempre indo em alguma direção. A nossa vida, nossos relacionamentos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, eles nunca estão estagnados, eles estão sempre em movimento, estão sempre se movendo, eles estão sempre saindo de um lugar para ir para o outro. Agora, sair de um lugar e ir para o outro não quer dizer que outro lugar é melhor. Pode ser que sim, pode ser que não, mas que está se movendo, está. Eu queria, se você concorda ou não, que você pensasse nessa frase. A sua vida está em direção, está seguindo na direção dos pensamentos que você tem, que mais tem lugar na sua mente, os mais frequentes. Se os seus pensamentos são cheios de fé, se os teus pensamentos estão carregando a verdade de Deus, então eu tenho certeza que você está se parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus. Que você está crescendo na sua estatura espiritual. Se os seus pensamentos são negativos, são pensamentos de desânimo, são pensamentos poluídos, são pensamentos tóxicos, com certeza você não está experimentando vitória. E com certeza as suas atitudes, as suas palavras estão revelando os seus pensamentos e não trazem bom resultado. Se todo dia você vai dormir frustrado, por causa de algo que você fez, ou por causa de algo que você falou, é hora de começar a analisar onde é a raiz, por onde isso começa. Porque começa sempre na sua mente. Melhor, começa sempre quando você recebe alguma palavra, seja boa, seja ruim, e pensa a respeito dela. E muitas vezes toma lugar na sua vida, e ali gera uma atitude. Então a sua vida está seguindo na direção dos seus pensamentos mais frequentes. Se você concorda com essa frase, pense nela um pouquinho. A minha vida, ela está se movimentando. E ela está indo numa direção daquilo que eu mais penso. Veja como Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8. Você pode acompanhar no telão. Paulo escreve em Romanos 8, versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza pecaminosa
pensam sobre coisas pecaminosas. Paulo é aquele que escreve para mim e para você, dizendo que você tem duas naturezas, uma antes de Jesus e outra depois de Jesus. Antes de Jesus você tem uma natureza pecaminosa. E ele está dizendo, essas pessoas pensam sobre coisas pecaminosas. Mas depois que Jesus entra na sua vida, aquela natureza, ela é deixada para trás e você nasce de novo. Nascer de novo significa uma nova natureza. E agora a sua natureza, ela é nova. Quem você é, você entende que a expressão natureza tem a ver com nascer, né? Nascer de novo significa uma nova natureza. Ele diz, mas aqueles que são controlados pelo Espírito Santo, pensam nas coisas que agradam o Espírito. Você percebeu que eu grifei a expressão pensam? Paulo faz questão de dizer, se você está nessa natureza, esse é o teu estilo de vida, é nisso que você vai pensar. Você não tem opção. É o que vai acontecer. Mas se você está interessado, né, você é controlado pelo Espírito Santo, você é dirigido por Ele, ou seja, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você vai pensar nas coisas que agradam o Espírito. E no próximo versículo, Paulo fala algo que pode chocar alguns, porque ele continua falando para a igreja. E ele diz para a gente assim permitir que a sua natureza pecaminosa controle a sua mente, leva à morte. Mas deixar que o Espírito controle a sua mente, leva à vida e à paz. Paulo está dizendo que a natureza pecaminosa que morreu na sua vida, pode ainda tentar ressuscitar através da sua mente. Pode tentar fazer com que você se lembre e pense e gaste tempo e medite em coisas que não têm nada a ver com Deus. Porque no dia que você levantou a sua mão e disse, eu quero Jesus, e você creu nele de verdade, o maior milagre da sua vida aconteceu, chama-se novo nascimento, você se tornou uma nova criatura. Mas o que foi regenerado foi o seu espírito. A sua mente não perdeu as suas memórias. A sua mente não foi imediatamente transformada na mente de Cristo. Sim, a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo, mas você sabe como você precisa lutar para alcançar uma maneira de pensar. Se hoje eu e você já tivéssemos uma mente perfeita, não haveria necessidade de Deus dizer para você renovar a sua mente. Mas Ele pede que você renove a sua mente, mude a sua maneira de pensar, para que você experimente o que Ele tem para você, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Você já prestou atenção nesse versículo de Romanos 12? Você vai experimentar essa vontade dele que é boa, perfeita e agradável automaticamente? Não. Somente se mudar a maneira de pensar, somente se renovar a mente. Então Paulo está dizendo que se você deixar o Espírito controlar a sua mente, a sua vida vai ser levada para vida e paz. O que Paulo está confirmando? O que a gente acabou de falar. Os seus pensamentos estão levando você, estão movendo você, ou para uma vida de destruição, ou para uma vida de paz. Seus pensamentos estão apontando em alguma direção. Eu sou uma daquelas pessoas, como muitos que estão aqui, que falam sozinho. Quantos aqui falam sozinho? Amém. Quantos aqui falam, mas têm vergonha de levantar a mão? Okay. Eu vi que agora foram muito mais. Falar sozinho, há algum tempo atrás, a gente ficava muito tímido. Hoje é mais fácil por causa do Bluetooth. A gente engana todo mundo. Mas, ainda assim, a gente tem descoberto que é uma prática importante. Claro que a gente não faz isso na frente de outras pessoas, pode parecer estranho, eu acho que você não faz na frente de ninguém, mas quando você está sozinho no quarto, quando eu acho que não tem ninguém olhando, eu falo sozinho. Quando eu estou tomando banho, aí graças a Deus não tem ninguém olhando, mas quando eu estou na cozinha, lavando a louça, eu lavo a louça, eu prometo a você, na minha casa, ou quando eu estou fazendo alguma coisa no quarto, ou quando eu estou no escritório fechado, não, foi ontem à noite, e sei lá, não foi ontem. Eu estava no escritório, eu comecei a ouvir uma canção de louvor a Deus que me deixou extasiado. E eu quase que eu não consigo me levantar, falando, meu Deus, que presença tremenda. E em momentos como esse, eu falo comigo mesmo, eu falo com Deus, eu falo com o meu próprio espírito. Há momentos em que eu vou falar coisas que não são tão agradáveis a Deus assim. Você não precisa saber o quê. Mas, às vezes eu estou no trânsito, dentro do carro, e eu penso coisas e falo comigo mesmo, certas coisas que eu sei que não agradam a Deus. E eu estou abrindo meu coração para você, eu sou um homem normal, igual você. Né? Às vezes a gente fala coisas que a gente não queria, a gente pensa coisas, mas quando isso acontece só com você, quando são diálogos interiores, você precisa prestar atenção.
Porque esses seus diálogos interiores revelam o que está enchendo a sua mente, o que está envolvendo a sua vida. Muitas vezes são agradáveis a Deus, muitas vezes podem ser destrutivos. Mesmo você que não levantou a mão, você sabe do que eu estou falando. Você tem os seus pensamentos que como se fosse uma conversa. Quando você acorda pela manhã, você começa a imaginar como pode ser o dia e você cria um diálogo interior. E a minha pergunta é, será que os seus diálogos interiores são dominados por esses pensamentos pecaminosos, críticos e negativos? Pensamento pecaminoso é um pensamento onde você identifica um erro que você quer cometer. Você sabe que é errado, mas aparentemente é tão bom. É um pensamento pecaminoso. Pensamento negativo é um pensamento que joga você para baixo, que te desanima, que diz que você não pode, não é, não tem, nem nunca vai ter. E um pensamento crítico entra nessa mesma categoria. Quando tudo que você vê recebe uma crítica sua, eu gosto ou não gosto, e com todo respeito, ninguém perguntou nada. Mas a gente tem as nossas opiniões, que quer que todo mundo saiba, e muitas vezes somos tão negativos em relação às coisas, que vai revelar lá dentro de nós um sentimento que a gente não quer que ninguém saiba que existe. Ou de orgulho, ou de inveja, ou de ciúme, ou de raiva, ou qualquer outro daqueles monstros que ficam escondidos dentro da gente. Se você quiser saber mais, ouça a nossa série Criaturas das Profundezas, a gente trata disso. Ou você diria que a sua mente é controlada pelo Espírito Santo de Deus, com pensamentos que são dirigidos por Ele, que estão em sintonia com Cristo. Dois cenários: você acorda de manhã cedo, pronto para a sua segunda-feira. Como é que acontece dentro de você? Mesmo que você não abra a boca, será que você tem esse diálogo no seu interior? Você acorda pensando assim: mais um novo dia, Deus está comigo. Deus me abençoou, obrigado, Senhor, por essa noite que eu vivi. Eu quero te agradecer porque o Senhor me fez alguém importante. Eu tenho um chamado de Deus. Eu confio em Deus de todo o meu coração. Eu tenho no meu interior a vida de Deus, então eu tenho vida e tenho paz, como diz a tua palavra. Você tem essa conversa, né? Eu estou entusiasmado hoje porque alguma coisa boa vai acontecer, porque Deus vai me usar para abençoar alguém, e vai usar pessoas para me abençoarem também. Eu estou empolgado porque hoje eu vou fazer diferença para a glória de Deus. Essa é uma maneira de acordar. Pode ser que eu tenha exagerado, mas quem sabe representa algo que a gente experimenta. Ou você acorda de outra maneira. O relógio começa a toca aquele despertador, e você acorda já chorando. Não. Porque é segunda-feira. Que dor. E você demora alguns segundos na cama, olhando para o teto, processando o que está acontecendo. E a única palavra que vem é não, 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 não. Mais um dia. Dormi mal. Estou cansado. Que tristeza. E é mais um dia na minha rotina, todo dia a mesma coisa. Sou eu que vou ter que acordar essas crianças que não querem acordar nunca. Ninguém faz café nessa casa, só eu que faço o bendito café. Vou lá fazer café. E tenho que me preparar para ir para aquele trabalho chato. E sentar no escritório com um monte de gente chata. E lidar com gente chata o tempo todo do outro lado do balcão. E isso me irrita. Eu vou almoçar exatamente a mesma coisa que eu almocei semana passada. Porque a gente sempre vai no mesmo lugar. E todo dia a mesma coisa, cobrança, 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 perturbação, cansaço. E amanhã tudo de novo. E amanhã começa outra vez, eu não aguento mais, me leva, Jesus. Há pessoas que fazem essa oração. Me leva, Jesus. Você está rindo porque você já falou uma vez. Talvez, tanto de um lado quanto de outro, tenha exagerado, mas a minha pergunta é, qual desses melhor tipifica? O que tem mais a ver nos dois extremos aí? Onde você acha que está mais perto dos pequenos diálogos interiores que você tem? Da hora que você acorda e durante o seu dia. Queria fazer uma afirmação.
e uma pergunta logo em seguida que eu queria muito que você pensasse e respondesse para você. A afirmação é essa que a gente já falou. Sua vida está agora seguindo na direção dos seus pensamentos mais frequentes. Aquilo que você mais pensa e mais pensa e mais pensa. E a pergunta é essa daqui. Você está feliz com o lugar onde os seus pensamentos estão te levando? Porque se você está numa direção, em movimento, e não vai frear, vai continuar, você precisa se perguntar, eu estou feliz com esse destino? Eu estou feliz com para onde eu estou indo? Aonde eu estou chegando? Com base nos pensamentos que você tem frequentemente. Se você resolver hoje acreditar que eles estão te levando para algum lugar, essa pergunta é importante, você está satisfeito? Feliz com esse destino, com o lugar para onde os seus pensamentos estão te levando? Algum tempo atrás, alguns meses ou alguns anos atrás, eu acordei para essa verdade e eu respondi, não, eu não estou feliz. Eu não estou nem um pouco animado com o meu destino. Eu não quero ir para esse lugar, eu não estou feliz com o caminho que os meus pensamentos mais frequentes estão apontando. Hoje, eu lembrei de uma expressão que eu falava com muita frequência. E quem melhor sabe dizer isso para você é a Rafaela, minha esposa. Ela vai dizer como eu repetia isso. Porque quando essa igreja começou, nós éramos pouco mais do que 40, 50 pessoas. E eu digo para você, se você me conhece um pouquinho, você sabe que eu estou falando a verdade. Eu nunca disse que ser pastor é um peso. Eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que quando o ministério pastoral se torna um peso, é possível que você não está fazendo a coisa do jeito certo. Porque às vezes quando a gente faz a coisa certa do jeito errado, fica pesado mesmo. Ou então não é propriamente o seu chamado. Eu espero não estar pecando e ninguém me entenda como orgulhoso, arrogante. Eu só estou querendo dizer que realmente isso é uma experiência minha. Eu nunca achei pesado, mas eu nunca achei fácil. Ninguém me faz essa pergunta, né? É bem desafiador. É bastante coisa. Se eu for enumerar para você, é muita coisa. E era exatamente essa expressão que eu usava. De vez em quando a Rafa vinha e falava para mim, André, tem esse negócio, aquilo, você viu isso? Aí eu olhava, Rafa, é muita coisa. E é muita coisa. Essas 3 palavras estavam frequentemente na minha boca, porque estavam frequentemente nos meus pensamentos. É muita coisa. O que é muita coisa? A quantidade de tarefas, a quantidade de responsabilidades, de atribuições que estavam sobre mim. Aí você vai dizer, André, mas aí, né, as outras pessoas fizeram isso com você? Não, ninguém faz isso se eu não permitir. Foi eu que deixei. Foi eu que permiti que elas fossem colocadas sobre as minhas costas. O que essa expressão quer dizer é, eu tenho muita coisa para fazer e não vou dar conta, não vou conseguir. Não vou conseguir fazer bem feito, não vou conseguir fazer, vai ficar pela metade porque é muita coisa. Por quê, André? Porque eu fiz escolhas erradas e absorvi mais do que eu podia. Porque eu mesmo aceitei carregar um peso maior do que eu aguento. É o que a gente chama de estresse. Estresse é isso, é carregar mais do que você realmente aguenta. Você tem uma capacidade, você tem um limite. É não fazer ideia do tamanho da responsabilidade, às vezes se pegar com outras coisas. E eu dizia, não vou conseguir. É muito para mim, eu não vou conseguir. Eu me sinto sozinho, eu estou sozinho. Era o que eu falava. E eu sabia que, e até hoje eu sou muito tentado a falar isso. Embora, de um tempo para cá, Deus tenha colocado no meu coração coisas que eu não preciso fazer mais, graças a Deus. E outras que eu preciso, que eu tenho que fazer, e não precisa ser pesado. Essa expressão é muita coisa, carrega consigo na minha vida, escondidinho lá, os meus sentimentos de medo, de dúvida, sentimentos de condenação, porque eu me olhava e achava muito pequeno, de inferioridade, de indignidade, de fraqueza. Carregava até mesmo um sentimento de falsa humildade, de orgulho, de autocomiseração. Quando eu digo é muita coisa, no fundo, eu quero que você fique com pena de mim. Porque eu estou morrendo de pena de mim. E quando você olha para a palavra de Deus, não tem nada pior que um homem pode fazer.
que Jesus leva tão a sério do que você ter pena de você mesmo. Nunca, nunca, nunca faça isso. Eu reconheci em algum momento que eu precisava que Deus me ajudasse a mudar a minha mente. Porque eu sabia, e você também sabe, que se Deus mudar a sua mente, se Deus mudar a sua maneira de pensar, vai mudar praticamente toda a sua vida. Muda tudo. E eu queria hoje desafiar você declarando que a maneira mais eficaz, a maneira que melhor funciona para mudança de mente, para renovação da nossa maneira de pensar e para permanecer com aquela mentalidade saudável, é através dessa simples e pequena disciplina, que hoje eu estou chamando de palavras de alicerce. Quer estabelecer com a sua boca algumas verdades que Deus disse, para se tornarem a sua verdade durante aquele dia. Eu vou explicar para você como que isso funciona, porque é muito fácil. Eu sei, eu sou parecido com você, como a gente pode ser cético em relação a isso e falar, não, a gente não vive por palavras mágicas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando como você consegue estabelecer uma nova mentalidade. Romanos capítulo 12, que eu mencionei para você, olha o que ela diz nessa versão. Essa versão é a Nova Bíblia Viva. E ela carrega, de uma maneira muito simples, algo extremamente profundo. Essa é aquela passagem que diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Olha como é que Paulo coloca aqui. Não copie o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa. Eu preciso ler de novo, porque cada palavra carrega muito significado. Preste atenção. Não copie o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa. Como Ele vai fazer isso? Mudando a maneira como você pensa. Deus muda você e transforma você numa nova pessoa, mudando a maneira como você pensa. Não sou eu mudando a mim mesmo, é Deus me mudando através da renovação da minha mente. O que acontece? Por que Deus tem que mudar a maneira como eu penso? Porque eu estou acreditando em mentiras. Eu estou acreditando em coisas negativas. Mas Ele pega isso, substitui a verdade dele, entra e empurra para fora aquilo que está errado. Eu permito que a verdade dele se torne a minha verdade. Não sou eu me esforçando para eu mudar, mas é apenas eu me esforçando para alinhar os meus pensamentos com os de Deus. Amém, queridos? Quando estava aqui nos últimos domingos, quando a gente falou do ritmo do avivamento, você lembra que a gente falava disso? Que Deus está nos convidando, dizendo, vocês estão pensando de uma maneira, eu estou pensando de outra, os seus pensamentos são muito menores, os meus são maiores. Deus está nos convidando a entrar no seu ritmo e fazer, conforme Ele faz, pensar como Ele pensa. E quando Ele faz isso, Ele não transforma você dia a dia numa versão melhorada de você mesmo, mas a Bíblia diz que Ele te transforma numa nova pessoa. E deixa eu dizer, você pode ter isso firmado no seu coração, porque eu sei que é um anseio. Você e eu nos cansamos muito rápido de quem nós somos. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele quer que você saiba que todo dia Ele tem renovação para você. Você sabia que a misericórdia dEle se renova todo dia? Então não é apropriado dizer que todo dia você é uma nova pessoa. Porque Ele tem sempre um plano bom, fresco, novo para mim e para você. Deixe Deus transformá-la em uma nova pessoa, mudando a maneira como você pensa. Porque, queridos, eu queria que você pensasse nisso. A vida não é medida pelo que acontece com você. Já aconteceu muita coisa com você. E você pode medir dessa maneira. Mas eu queria te dizer que a vida é medida por como você pensa sobre o que acontece com você. O que acontece com você frequentemente não dá para controlar, não dá para prever, acontece. Você já ouviu essa expressão? A vida é assim. A vida tem essas coisas, a vida tem surpresas às vezes que não são tão agradáveis. Não converse agora. A vida, muitas vezes, vai nos pregar peças. Então, a questão não é o que acontece com você. Porque vai acontecer com você e vai acontecer com todo mundo. Mas faz toda a diferença como você pensa sobre o que acontece com você. Alguma coisa, você sabe do que eu estou falando. Alguma coisa ruim acontece com uma pessoa.
E aquela pessoa se sente destruída, arrasada, não consegue mais se levantar da cama. Mas a mesmíssima coisa acontece com outra pessoa, nas mesmas condições, com a mesma história de vida. Acontece a mesma coisa, pode ser uma tragédia, pode ser o que for. Algo ruim acontece com duas pessoas e a segunda, ao invés de ficar desolada, destruída, se aproxima mais de Deus do que nunca. Eu já vi isso acontecer e você também. O que foi a diferença? Foi o que aconteceu? Não. A diferença foi como eu pensei sobre o que aconteceu. A questão não é o que aconteceu ou o que acontece com você, mas como você percebe, como você processa aquilo. E quando você reconhece que Deus está com você, que o poder dele é real, que a sua graça sustenta a sua vida, que quando você se sente fraco, ele te fortalece, e melhor ainda, é no meio da tua fraqueza que ele aperfeiçoa e te torna uma pessoa maior do que você é. Quando você percebe isso, então de repente, o que parecia ser uma situação extremamente desafiadora, que produz um imenso estresse na sua vida, pode se tornar uma oportunidade para experimentar mais do poder dele. Porque a questão nunca vai ser o que acontece. A questão é como é que eu reajo ao que acontece. Como é que eu trato, como é que eu penso sobre aquilo que acontece. Paulo coloca isso da seguinte maneira, em 2 Coríntios capítulo 10. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Igreja, preste atenção. O que Deus está falando comigo e com você? O que ele fala em Efésios capítulo 5? Não luta contra pessoas. A sua luta não é contra carne nem sangue. Nunca foi. Mas o inimigo faz você acreditar que é. Ele diz, a nossa luta, embora nós sejamos homens, vivamos nesse mundo, embora a carne esteja presente ainda, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Nós não lutamos com espada, com lança, nós não pegamos uma arma, uma faca, não. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário, por quê? Ele vai falar agora, não parece ser muito contrário. Ele poderia dizer, não são humanas, ao contrário, são divinas. Mas ele fala ao contrário porque o propósito de uma arma humana é acertar pessoas, é ferir pessoas, é matar pessoas. Ao contrário, significa que as nossas armas em Deus poderosas edificam pessoas, abençoam pessoas, reatam pessoas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E se você continuar a leitura, você vai ver que Paulo não está falando, ele está fazendo uma analogia. A expressão fortalezas aparece bastante no Antigo Testamento. Eu não sei quantas vezes ela aparece no Novo, mas com a palavra no grego que traduz para fortaleza, só essa vez, aqui em 2 Coríntios que ela aparece. Fortaleza, você consegue imaginar junto comigo, né, quando um exército, naqueles filmes que a gente vê, que tem alguma característica medieval, né, que um exército se coloca e um outro está fugindo, de repente eles entram e puxam uma ponte, estão num castelo fortificado, paredes grossas, ninguém consegue entrar. Ninguém consegue entrar numa fortaleza. Só que essa expressão que está aqui, ela tem um significado um pouco mais profundo. A expressão fortalezas aqui traz essa palavra no grego, okiromaton, parece japonês, né? Porque talvez eu não saiba pronunciar. Mas essa expressão significa não apenas um lugar que você não consegue entrar, mas principalmente um lugar do qual você não consegue sair. É como se fosse um calabouço, uma masmorra. Um lugar muito profundo, extremamente bem guardado. Algumas traduções dessa palavra vão trazer o seguinte princípio: é alguém que está preso, aprisionado, trancado pelo engano. E eu acho que isso traduz perfeitamente o que acontece conosco sem que nós percebamos. Prisioneiro do engano. O que é uma fortaleza? É quando alguém está numa prisão e não acredita que tem saída, não tem como sair. Uma mentalidade completamente distorcida. Há pessoas que acreditam firmemente em certas coisas, não há como mudar, porque é a maior convicção da vida delas, embora muitas vezes seja uma mentira. Mas elas resolveram acreditar como se fosse verdade. Estão aprisionadas naquela fortaleza. As coisas que você diz, eu sou assim, é assim que eu sou, eu tenho este problema, eu tenho medo disso,
eu tenho nojo daquilo, eu tenho isso e aquilo, aquilo outro. Você define você. Muitas vezes, você foi levado a acreditar numa coisa que não é verdade. Que talvez um dia você até descubra isso, porque as circunstâncias vão te empurrar para lá. Quando você vê uma coisa acontecendo com outra pessoa que é muito difícil, você fala assim, eu nunca suportaria isso. Até o dia que acontece com você. E você descobre que você é mais forte do que imaginava. Mas nós somos muitas vezes aprisionados por pensamentos que definem muitas vezes quem nós somos e vão nos obrigar a fazer as escolhas erradas muitas vezes. Quando eu era bem novo, eu e meus primos, na minha casa, bem novo, 13, 14 anos, poucos anos atrás, a gente brincando muito, fazendo muita bagunça no quarto. Vamos fazer uma outra coisa, eu não lembro exatamente o que era, mas a gente saiu do quarto e para brincar com um dos primos, que a gente pegava muito no pé dele. Eu acho que é porque ele era mais novo, não sei. A gente pegava muito no pé dele, aí prendemos ele no quarto, fechamos a porta, pegamos a chave, trancamos, brincando. Daqui a pouco a gente vai abrir, fica tranquilo. Mas ele ficou desesperado. Não é porque ele se sentiu preso, é porque a gente ia fazer alguma coisa e ele não ia participar. Só que a gente nem foi, a gente ficou ali na porta rindo dele. Porque ele, me tira daqui, batia na porta, e chutava a porta, me tira. E a gente só rindo, calma rapaz, daqui a pouco a gente tira, fica por aí um pouquinho, a gente vai fazer, não sei o que, não. Aí começou a ficar chateado, nervoso, começou a chorar, e a gente rindo do outro lado, a gente era mau. E num determinado momento, quando ele estava gritando lá do lado de dentro, eu sabia que ele não ia ouvir. Com muito cuidado eu fui e abri a porta na chave e deixei ela destrancada. E ele nunca mais voltou para tentar abrir a porta. Ele continuou gritando lá de dentro, me tira daqui, vocês não podem fazer isso comigo. E batia na porta, me tira. E a gente rindo mais do que estava rindo antes. Porque agora a porta está destrancada. E ele se sente aprisionado lá, preso, sendo que a única coisa que ele precisa fazer é colocar a mão na maçaneta e abrir. Mas ele está prisioneiro, não agora pela porta, pela tranca, pela chave, mas pelo engano. Eu não tenho nenhum orgulho de falar isso para você. Eu sinto muito ter feito isso com ele. Eu não sei se ele está traumatizado até hoje. Mas é uma ótima ilustração. Talvez eu soubesse que ia usar isso um dia no culto. Para dizer como isso acontece comigo e com você. E a gente às vezes não percebe. Eu não tenho nenhum medo de dizer que talvez haja pessoas aqui experimentando isso. Estão escravizadas. Porque resolveram acreditar numa mentira. Talvez o inimigo conseguiu te convencer de que você nunca foi, nunca vai ser alguém. Talvez ele tenha conseguido te convencer que você não pode, que você não consegue, que você não tem o que é necessário e você nunca vai ter aquilo que você precisa. Talvez ele tenha convencido você e feito você acreditar numa mentira que se tornou para você uma prisão. Não é porque você quer ou porque você não gosta, você simplesmente resolveu acreditar naquilo. E não precisa espiritualizar demais. Eu sou assim, você é assim. Nós temos certas coisas que não são verdade, mas nós tratamos como se fosse. São as nossas verdades, que nos limitam, que nos dizem até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode. O inimigo talvez tenha conseguido fazer você acreditar numa mentira de tal maneira que hoje você está convencido de que aquilo que é mentira, na verdade, é verdade. E por isso, nem tenta mais esticar o braço e alcançar o que poderia ser seu. Porque acreditou numa mentira, porque está aprisionado numa fortaleza. Mas o que a palavra de Deus diz, quando Paulo escreve sobre isso, é uma ótima notícia para mim e para você. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Seja qual for a fortaleza que está envolvendo sua mente, ela pode ser demolida. Ela pode ser destruída porque Deus tem nos dado armas poderosas. Glória a Deus. Se você não, a gente não tem acesso, a maioria de nós, a armas. Graças a Deus, acho que é bom isso. Mas você já deve ter jogado algum videogame que tem armas. Também não muitos, mas talvez alguns. Alguns videogames colocam você com a arma na mão e você
mata tudo quanto é zumbi que tem na frente, e outros inimigos, vai destruindo. E quanto mais você joga, as armas vão melhorando. De repente aparece uma arma que é só apertar um botão e destrói tudo que está na sua frente. Aí você pensa, essa arma é poderosa. Quando Paulo escreve isso, claro, ele não jogava videogame, eu acho, Paulo, mas ele está nos dando uma visão de que existem armas que são incomparáveis. Quando ele fala que as nossas armas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus. Porque absolutamente nada consegue destruir uma fortaleza, mas uma arma de Deus nas suas mãos destrói uma fortaleza. E ele continua, destruímos argumentos, porque ele está falando de fortalezas dentro da sua mente. Argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E a parte que eu mais quero que você guarde hoje, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Para torná-lo obediente a Cristo. Olha a tradução dessa nova Bíblia viva. Nós capturamos seus pensamentos rebeldes e os ensinamos a obedecer a Cristo. O que está envolvido aqui? Quando um pensamento errado vem, o que a gente naturalmente faz? Nada, a gente só pensa. A gente não faz uma crítica sobre aquele pensamento, mas a Bíblia diz que você tem que fazer algo em relação ao pensamento. Se é um pensamento negativo, se é um pensamento pecaminoso, se é um pensamento de crítica, se é um pensamento de desânimo, se é um pensamento que afasta você daquilo que Deus estabeleceu, o que você faz? Você captura ele, você consegue agarrá-lo. Eu vou te dizer como, daqui a pouquinho, se agarra ele e você fala, o pensamento, senta aí, porque eu vou te ensinar a obedecer a Cristo. Eu vou te ensinar a obedecer a Cristo. Não é isso que ele está dizendo? Capturamos e os ensinamos a obedecer a Cristo. Isso me lembra Ezequiel 37, quando Deus fala para Ezequiel, num vale de ossos secos, será que eles podem reviver? E ele fala, tu sabes, Senhor. E Deus fala, então profetiza. E Ezequiel poderia falar, ossos secos, vamos se movimentar aí, porque Deus está... Não, ele fala assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não pode ser. Qualquer contraste, qualquer desobediência à palavra de Deus, quando a palavra de Deus é colocada na sua frente, tudo tem que se dobrar diante dela. O pensamento errado, quando chega até você, você pode chegar, peraí, você vai obedecer a Cristo. O que Deus falou vai ser maior do que o que você está sentindo, do que eu estou sentindo nesse momento. Se você tem um pensamento contrário a Deus, o que você faz? Você captura. Você diz, pensamento, cala a boca, senta aí, eu vou te ensinar a obedecer a Cristo Jesus. Eu queria deixar com você duas perguntas antes de você voltar para casa. Quando a gente falou sobre capturar pensamentos, alguns anos atrás, nós descobrimos que a maneira mais eficaz, ou talvez única, de capturar um pensamento, é com uma prática simples. E eu vou fazer com você um exercício que a gente fez há muitos anos atrás. Se você estava aqui, você lembra. Se você quiser, não tiver medo de mim, feche os olhos. Vou pedir para você fechar os olhos por alguns segundos. E na sua mente, obedeça só esse simples comando que eu vou te dar. Com os olhos fechados, conte de 1 até 10, só na sua mente. Comece agora. Agora diga aleluia. Não, bem mais forte. Pode parar. O que aconteceu? Você está contando 1, 2, e eu atrapalhei você no meio da contagem, dizendo, diga aleluia. Você falou aleluia. O que aconteceu com o seu pensamento? Ele foi capturado. O que saiu da sua boca teve o poder de, entre aspas, distrair você do que você estava pensando. O que saiu da sua boca se tornou mais alto e mais forte do que o que você estava pensando. E capturou aquele pensamento. A maneira como você captura hoje pensamentos errados não é tentando pensar em outra coisa. Não vai funcionar. Você tem que abrir a sua boca. E de preferência, abra a boca para dizer o que Deus falou a seu respeito. Ouça essas duas perguntas para você. Quais são os pensamentos negativos que estão dominando a minha mente? Alguns exemplos. Eu não consigo. É muito para mim. Eu sou uma péssima mãe ou um pai. Essa minha luta contra esse problema não tem fim.
Não tem jeito para isso. Eu nunca vou me livrar desse vício. Eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu tenho dificuldades com isso. Eu nunca consigo fazer nada certo. Eu estou voltando para Deus pela 20ª vez. Eu nunca consigo manter uma vida consagrada a Deus. Eu nunca consigo melhorar. Eu não consigo melhorar a minha alimentação. Eu sempre vou lutar com esse problema do meu peso. Eu não consigo me relacionar com outras pessoas. Eu não sou bom em relacionamentos. Eu estou muito velho para produzir alguma coisa. Eu não consigo aprender nada. Eu nunca vou conseguir passar nessa prova. Eu não sou bom o suficiente. Eu não presto. Eu não consigo. Eu não sou, eu não tenho, eu não sei. Eu acho que esses poucos exemplos que eu dei são mais comuns do que você imagina. Eles estão o tempo todo na boca de muitos de nós, porque estão o tempo todo na nossa mente. Quando esse seu diálogo interior se torna negativo, o que você repete mais e mais? Essa é a pergunta. O que está dominando a sua mente? Porque é frequente, os pensamentos negativos que estão sempre lá. E a segunda pergunta é: como é que a gente resolve isso? A pergunta é: qual é a verdade espiritual que pode destruir, que pode demolir essa minha fortaleza? Quais são os princípios bíblicos que podem destruir esse ciclo de pensamentos negativos? Porque eles existem. Se você é novo na fé, talvez você pense: pastor, eu conheço muito pouco da Bíblia. Eu queria te sugerir uma coisa que eu acho extremamente importante. Você precisa de ajuda. E é para isso que a gente tem os PGs, os pequenos grupos. Porque você se reúne com outros crentes que amam a Jesus e que vão compartilhar a palavra. E talvez numa reunião como essa, você talvez tenha a oportunidade de dizer: olha, eu tenho um problema com isso, com aquilo. E alguém pode chegar e dizer para você: olha aqui que a Bíblia fala sobre isso. E te ajudar a alinhar o seu pensamento com o pensamento de Deus. Eu dou um valor imenso a isso. Isso não se compara, né, na sua vida pessoal, no ministério que Deus tem para você, envolvendo com outras pessoas. Qualquer outro culto que você assista não vai ser tão importante. Eu valorizo muito que você tenha isso, experimente isso. Porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Ele sempre fez isso. Eu queria dar a você também algumas ideias de verdades eternas que Deus declarou e estabeleceu para ajudar você a destruir fortalezas na sua mente. Dependendo do que você estiver vivendo, talvez isso aqui funcione. Eu tenho tudo o que eu preciso para fazer tudo que Deus me manda fazer. Cristo em mim é mais do que suficiente. O medo não me domina. A preocupação não dirige a minha vida. A minha fé está em Deus e somente nele. Eu não sou facilmente ofendido, mas a minha vida é cheia do amor incondicional, irresistível e eterno de Deus. Meu Deus está comigo e nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. Ele sempre é por mim, nunca é contra mim, aleluia. Isso que eu estou dizendo para você tem se tornado uma prática para mim, uma nova disciplina que eu estou chamando palavras de alicerce. O alicerce, você sabe, numa construção é a parte que você não vê. Por isso que é um pouco frustrante começar a falar certas coisas que aparentemente não estão produzindo nada, mas estão estabelecendo firmeza para você poder construir por cima. Você só pode construir com alicerce. Meu convite nessa noite a você, antes de você voltar para casa, é simples demais, é isso daqui. É buscar a Deus em primeiro lugar, todos os dias. Em primeiro lugar. E talvez existissem muitas maneiras da gente traduzir isso. Mas eu hoje queria plantar uma semente muito pequena, mas que pode ser muito poderosa, de uma simples prática. Mas eu convido a igreja hoje a gente a adotar, quem sabe, uma nova... de vez em quando a gente traz aqui para você uma nova confissão, para a gente começar a declarar mais. E aqui eu queria estabelecer isso como igreja, junto com você. Hoje de manhã a gente fez isso. E dizer que nessa disposição de dar a Deus o que é primeiro, a gente colocou algumas coisas que são essas daqui. Nós buscamos a Deus no primeiro momento do nosso dia. Nós adoramos a Deus no primeiro dia da semana. Nós jejuamos no primeiro sábado de cada mês. Para quem não sabia, a gente faz isso aqui. Nós devolvemos a primeira parte a Deus de tudo que Ele nos acrescenta através da igreja local. E nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida.
Essa é uma das declarações que eu queria que essa igreja absorvesse. Se você acredita nisso, se você acha que isso é importante. Porque se Deus estiver antes de qualquer outra coisa na sua vida, tudo fica diferente. As coisas vão se alinhando e vão se colocando no lugar certo. Meu convite é simples para você. Que você me acompanhe, se você desejar, nessa simples disciplina. E antes de começar o seu dia, antes de começar qualquer coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Talvez alguém já faça isso aqui, talvez muitos já façam. Antes de tomar o café, talvez, ou enquanto você toma o café, ou enquanto você está se preparando no banheiro, gaste um tempo com Deus. De preferência, pare um pouquinho. Leia alguns versículos ou um capítulo, ou se você tiver tempo, leia mais. Ore por alguns minutinhos. Alimente-se da palavra de Deus e, finalmente, a parte que eu queria deixar com você, que é muito importante para fechar esse ciclo. Declare com a sua voz o que Deus disse que é verdade sobre você. O que Ele estabeleceu eternamente. São essas palavras de alicerce que têm o poder de mudar completamente a sua maneira de pensar. E antes de você voltar para casa, eu queria deixar com você, de uma maneira muito prática, como que você pode fazer isso. Eu vou dar algumas sugestões aqui para você. Na verdade, daqui a pouquinho a gente vai distribuir um papel, que eu fiz um para homens e outro para mulheres. E ali tem as declarações que a gente está sugerindo, mas melhor ainda se você fizer as suas próprias, com base na palavra. Quando você receber esse papel, antes de voltar para casa, você vai abrir ele, na primeira coluna tem as que eu mais uso. São as minhas pessoais. Talvez algumas não tenham nada a ver contigo. Na segunda coluna, elas são específicas para homens ou para mulheres. Então você vai pegar o seu papel, se estiver escrito que é para homens, e você for mulher, você tem que trocar com alguém. Porque não sei se a gente conseguiu fazer para todo mundo com a capinha que identifica. Mas você pode levar assim mesmo. E as outras duas colunas falam de, por causa de Jesus, quem você é, o que você pode, o que você tem. Quem sabe? Você vai usar essas palavras para começar a mudar a maneira como você pensa. Você conhece alguém que vive preocupado o tempo todo? Alguém disse eu. Talvez você poderia dizer isso aqui, por causa de Jesus Cristo, eu não vou viver preocupado por coisa alguma. Isso é com base na palavra. Eu lanço toda a minha ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de mim. E eu tenho a paz de Deus enchendo o meu coração, e essa paz governa a minha mente. Se você é alguém que não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida e precisa saber, eu não sei o que Ele quer de mim, você pode todos os dias dizer, a minha vida pertence a Deus, todos os dias eu o busco e todos os dias Ele dirige os meus passos. Ele conhece a minha voz, eu conheço a sua voz, Ele me leva à sua perfeita vontade. Você se sente muito inseguro, você acredita que é incapaz, você precisa dizer, minha confiança está em Cristo e somente nele. Porque o seu Espírito mora em mim e eu posso fazer tudo o que Ele me chama a fazer. Se você é inconstante na sua vida com Deus e no seu tempo com Deus, todo dia, André, todo dia. Se você esquecer um dia, volta no dia seguinte. Mas isso tem que se tornar constante. E declarar, eu amo a presença viva do meu Deus. Para mim, orar é tão importante quanto respirar. A palavra de Deus é alimento perfeito para minha alma. E eu confio na sua presença a todo instante. Quando você começar a declarar isso, você não vai sequer acreditar em que você está falando. Porque muitas coisas são contrárias ao que você está fazendo. Alguns vão achar que é bobagem. Outros vão achar que é uma falsidade muito grande. Por que eu falo isso? Nem é verdade. Dizer, eu amo a presença de Deus. Eu não amo coisa nenhuma, nunca falo com Ele direito. Mas continue falando, dia após dia. Porque quanto mais você falar, mais os seus olhos vão se abrir. E pode ser, e eu creio, vai se tornar a maior verdade da sua vida. O que acontece quando você é constante em repetir palavra de Deus, é que você está todo dia, diligentemente declarando a verdade da sua palavra. E é nesse movimento que Deus está renovando a sua mente, mudando a sua maneira de pensar. Uma ilustração, uma história rápida, para você entender como é que isso se processa. Hoje eu consigo falar em inglês e ouvir em inglês
quase que com a mesma habilidade de português. E eu falo isso, obviamente, não é para aparecer, você sabe disso, eu nunca... você já sabe. Mas quando um americano vem pregar aqui na igreja, você vê que eu tenho facilidade, muitas vezes, de traduzi-lo. Mas nem sempre foi assim. Eu queria encorajar você que está começando o curso de inglês, né? E no início é muito brabo, muito difícil. E eu demorei muito, gastei um bom tempo, não tive nenhuma facilidade no início, não entendia nada. Até o dia que eu me senti que eu estava legal no meu inglês. Eu contei na igreja de manhã que a minha primeira experiência fora do Brasil, eu tinha 10 anos de idade, uma viagem que a gente conseguiu com muito suor, um pacote bem caprichado, quando começou esse negócio de viagens assim, e foi inesquecível, mas foi muito rápido, foi muito simples. Eu me lembro que um dia, uma noite a gente tinha que ir comer alguma coisa, fomos no restaurante, e eu pensei, eu vou aproveitar a minha oportunidade de treinar meu inglês. Saí da minha mesa, fui até o lado assim da cozinha e perguntei com toda a pompa, "Where is the bathroom?" Onde é o banheiro? E a pessoa respondeu. Só que eu não faço ideia até hoje do que ela falou. Eu não sei se ela pode ter falado 1000 coisas, porque eu não entendi nada. E depois que eu falei a minha frase, que eu parei para pensar, eu não vou saber. Eu sei falar essa frase, mas eu não sei entender nenhuma outra. E a gente foi passando o tempo, eu fui melhorando, os livros do inglês foram aumentando lá, eu fui crescendo, fui aprendendo, fui entendendo, comecei a ouvir mais músicas, entendendo as músicas em inglês, assistindo filmes, fui ficando bom. Por passar 2 anos morando nos Estados Unidos para completar esse processo, foi ótimo. Mas enquanto eu estava nos Estados Unidos, já formado em inglês, eu falava inglês com certa facilidade, mas ouvia com muita dificuldade. Muitas vezes eu precisava que a pessoa repetisse. Porque acontecia era um processo muito cansativo. Por quê? Como eu ainda estava num processo de aprendizado, eu falava inglês, a pessoa falava inglês comigo, eu ouvia em inglês, e na minha mente eu traduzia para o português. E nessa tradução agora eu formulava qual era a melhor resposta que eu poderia dar, traduzia de novo para o inglês da minha mente e colocava em palavras. Demorava um pouquinho, era um pouco cansativo, era chato. Mas os meses foram se passando, num determinado momento, uma chave virou dentro de mim. E agora aquelas pessoas vinham e falavam inglês comigo. Eu ouvia inglês, eu pensava em inglês e eu respondia em inglês. Porque de tanto repetir, e repetir, e repetir, aquilo foi se tornando tão normal, foi se tornando tão verdadeiro para mim, que agora a minha mente já estava totalmente envolvida naquilo. Eu estou usando isso para exemplificar que no início, quando você começar a declarar essas palavras, elas não vão ser a sua língua, elas não vão ser a sua linguagem, elas são a linguagem do reino de Deus, mas não necessariamente já são a sua linguagem, mas continua declarando, vai chegar um dia que uma chave vai virar dentro de você. E enquanto você estava simplesmente querendo falar apenas o que você sentia, ou como é que você estava vivendo, como é que eram os seus pensamentos, a sua boca vai começar a declarar o que Deus estabeleceu para você. E você nunca mais vai conseguir se ver falando algo negativo, uma vez que você tem certeza que o plano de Deus para você é bom e é perfeito. Então, se tudo está dizendo para você que você não consegue, você não vai conseguir, você não vai poder, e ainda assim, ao invés de dizer o que você pensa, você começa a declarar o que Deus estabeleceu. Mas diz, Senhor, eu sozinho tenho certeza que eu não consigo, mas a minha força não está em mim mesmo, a minha força está no Senhor. Tu és a minha força e a minha salvação. Quanto mais você declara isso, tudo que eu preciso está em Cristo Jesus, mais a sua mente é renovada. Um dia o botão é apertado, um dia essa chave é virada, e as circunstâncias começam a se amoldar, a se ajustar àquilo que Deus estabeleceu para você. E é assim que Deus nos muda. Deixa eu contar para você a minha declaração de fé, antes de você ir embora. E essa declaração que eu faço diariamente, vai revelar pelo menos 2 coisas para você, que você talvez nem soubesse. Que o seu pastor é normal, como qualquer homem, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, e também que Deus tem solução para qualquer um deles.
Então, quando eu declaro, faço essa declaração, ela não é imediatamente uma verdade, mas ela está se tornando cada vez mais, porque eu reconheço que a palavra de Deus é maior do que qualquer coisa. Por exemplo, não se assuste, mas eu muitas vezes tenho grande dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque tem muitas coisas na nossa vida que se tornam urgentes. E é muito fácil a gente trocar o que é certo pelo que é urgente. É muito fácil a gente não administrar isso propriamente. Há muitas coisas que são apresentadas como coisas que você tem que fazer e outras que são coisas que você quer fazer, que muitas vezes você tira do lugar certo aquilo que você realmente deve fazer. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, mas muitas vezes eu me sinto o pior pai, o pior marido que eu poderia ser, me sinto muito fraco, muito pequeno. Frequentemente eu me vejo tomando decisões erradas, não sendo o melhor exemplo. Eu amo essa igreja, mas muitas vezes eu me sinto muito pequeno e muito fraco para ser um pastor. Eu acabo me comparando com outros pastores e percebendo o que eu queria ter, como eu queria ser, mas não sou nem tenho. Esses pensamentos muitas vezes dominam a minha mente. E se eu deixar, eles podem até tomar as decisões que eu preciso tomar por mim. Que é uma desgraça, que não deve acontecer. Eu gosto muito de pregar, de ensinar na igreja, mas eu acredito, né, de todo o meu coração, que esse chamado de Deus é uma responsabilidade muito grande. E toda semana trazer uma mensagem bíblica que fale ao coração, que tenha algum tipo de substância, que vai provocar em você realmente um desejo de mudança, porque manter você acordado durante 1 hora aproximadamente falando, e realmente trazer algo que pode ser solidificado na sua vida toda semana, mês após mês, ano após ano. Tem horas que eu penso, não sei se eu vou conseguir fazer isso para sempre. Eu não sei se eu vou conseguir continuar. Pode se tornar um peso esmagador. E unido a isso, a gente carrega a responsabilidade da direção da igreja, que tem funcionários, contas a pagar, manutenção de patrimônio, obras que estão acontecendo. Eu não quero que você ache que eu sou um chorão. Estou só contando para você alguns dos meus desafios. E é por isso que praticamente todo dia, se alguma coisa acontece, me impede, eu me distrai, eu imediatamente volto. Eu tenho repetido essas palavras que eu vou dizer para você agora. São palavras de alicerce que Deus tem usado para renovar a minha mente e transformar a minha vida. E como tem sido eficaz. Como tem sido tremendo para mim. Por isso que o meu convite se estende a você hoje. Essas são as minhas palavras de alicerce. Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Eu existo para servi-lo e glorificá-lo. Eu amo minha esposa e entrego a minha vida para servi-la. Meus filhos vão amar a Deus e servi-lo de todo o seu coração. E eu vou nutrir, equipar, treinar e capacitá-los a fazer mais pelo seu reino do que eles podem imaginar. Eu amo as pessoas e acredito no melhor e não no pior a respeito delas. Eu sou disciplinado. E Cristo em mim é mais forte do que os desejos errados em mim. Eu estou cada vez mais íntimo de Jesus. Por causa de Cristo, a minha família está mais unida, meu corpo é mais forte e saudável, minha fé é mais profunda e a minha liderança é mais eficaz. Eu sou ungido, capacitado, equipado e chamado para alcançar pessoas que estão longe de Deus. Sou criativo, inovador, motivado, focado e abençoado além da medida, porque o Espírito Santo habita em mim. Minhas palavras, pensamentos e sentimentos estão sob o poder de Cristo. Eu tomo todos os meus pensamentos cativos e os faço obedientes a Cristo. Eu acordo com propósito, direção e significado todos os dias da minha vida. O mundo será diferente e melhor hoje, porque eu servi a Jesus. Isso tem se tornado para mim uma vitamina espiritual. Porque eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu preciso transformar essas palavras que Deus estabeleceu na minha vida como algo vivo para mim. E eu estou dizendo para você, eu creio que isso está reposicionando a minha mente, que isso está me tornando alguém que pensa de uma maneira nova, como se Deus estivesse todo dia me dando algo novo. São essas palavras que estão renovando a minha mente, me tornando mais e mais parecido com o que Deus quer que eu seja. É por isso que nessa noite, de todo o meu coração, eu queria convidar você
a se unir a mim, se você quiser. Vamos ficar de pé nesse momento? Você recebe essa palavra? Vou convidar os músicos a subirem aqui. Não fique mais trancado, preso por causa do engano. Você conhece o que está escrito lá em João capítulo 8? Conhecereis a verdade? Não há nada que liberte mais o homem do que a verdade. A maior prisão da nossa vida é a prisão da ignorância, é não saber, é não conhecer. Mas quando a palavra diz assim, Jesus declara isso, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Vou pedir que rapidamente os nossos ministros distribuam, para que todo mundo receba. Eu queria que você aproveitasse, se você desejar, essa folhinha de papel que a gente fez para você. Eu escrevi lá o seguinte, para reforçar o que a gente está dizendo, que a sua vida está sendo dirigida, ela está seguindo num caminho, numa direção dos seus pensamentos mais frequentes. E a gente tem que pensar sobre isso. E ali é um convite. Distribui bem rápido aí para ninguém ficar sem. Você vai receber. Eu fiz um, está escrito assim, para homens, e outro para mulheres, porque são algumas declarações mais específicas, tem mais a ver com mulher do que com homem e vice-versa. Então observe se está assim no seu papel. É só uma dica, é só algumas sugestões. Você sabe qual a melhor coisa que você poderia fazer? É olhar para isso e ser inspirado. E pensar naquelas duas perguntas: quais são os pensamentos que estão me atormentando, dia após dia? E qual é a verdade bíblica que destrói essa fortaleza? E se você tiver dificuldade, tem muita gente aqui que pode te ajudar. Seja no PG, seja no ministério da igreja, seja os pastores da igreja, seja um irmão seu que tem mais tempo de Bíblia do que você, pode te ajudar e dizer: olha, Deus fala isso aqui, ó, a seu respeito. E formule sua própria 5, 6, 7 frases. Não precisa ser grande como eu botei aí. Eu uso todas elas porque eu gosto de que isso alimente a minha vida. Mas faça a sua própria. E amanhã, não só amanhã, mas depois também, e depois também, antes de qualquer outra coisa, estabeleça firme esse alicerce na sua vida. A sua mente vai ser obrigada a seguir aquilo que você acredita no seu espírito, no seu coração. Não permita que aconteça o contrário. Não permita que o seu coração fique adormecido, porque quem comanda é a sua mente, as suas emoções, os seus pensamentos. Não. Você precisa e pode dominar sobre tudo isso. Aleluia. Queria declarar profeticamente que você está crescendo em nome de Jesus. E a maior evidência da sua maturidade espiritual vai ser essa: sentimentos não vão dominar você, emoções não vão dominar você. Vão querer, e não vai ser fácil não, mas a palavra de Deus pode ser maior do que tudo isso na sua vida. Amém? Essa canção diz: seja o meu universo, seja tudo o que eu sinto, o que eu penso. Tem tudo a ver com esse momento. Que essa seja a nossa oração dessa noite. Pedir que Jesus seja o nosso universo. Vamos declarar: sejas meu universo,